Olá! O assunto de hoje é probabilidade estatística. O que é probabilidade e estatística? Provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra alguma vez, em um jornal falando dos resultados da loteria ou as chances de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Mas antes de começarmos a explorar essas ideias, vamos relembrar um tópico que se encontra na unidade de números: a porcentagem. Fica ligadinho nessa revisão, porque a porcentagem vai te ajudar bastante na compreensão desse conteúdo. Revisando porcentagem. Porcentagem é uma relação que existe a cada 100 unidades. Porcentagem por 100%. Sabemos que a porcentagem é uma relação entre duas partes. Quanto do todo nós queremos usar sobre o todo. Você se lembra qual o símbolo que representa a porcentagem? É esse daqui. Vamos agora à representação de 20%, que também pode ser representada por uma fração 20 sobre 100, mas essa fração ainda não está na sua forma irredutível. Para isso, nós precisamos dividir por 20. Encontrando 1 sobre 5, que também pode ser representado por 0,5 na sua forma decimal. O que a palavra probabilidade e estatística significa? Para que são utilizadas? A palavra probabilidade deriva lá do latim probare, que significa provar, testar e demonstrar ser de valor, e teve sua origem por volta lá do século XVII, na tentativa de responder às questões ligadas aos jogos de azar. Ela é utilizada atualmente em pesquisas científicas, por exemplo, estudos demográficos, estudos de incidência de doenças infecciosas e o efeito da vacinação, na construção das lotéricas nacionais e o estudo dos jogos de azar. A palavra estatística está associada à palavra estado, também do latim status. Ela é utilizada atualmente também em pesquisas científicas. Por exemplo, previsão meteorológica, na análise especulativa da economia mundial e do mercado financeiro, na investigação dos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, na organização dos resultados obtidos pelos estudantes do SAEP e do Enem. Iremos ver um exemplo cotidiano sobre evento e espaço amostral. Esses dois tópicos estão correlacionados à probabilidade. Antes de iniciar uma partida de futebol, o árbitro faz um tipo de sorteio entre os dois times, para que eles escolham um lado do campo. O árbitro escolhe um lado da moeda e depois joga a moeda para cima. Nesta situação, o lado cara, escolhido pelo árbitro, é o evento. E o total de possibilidades, ou seja, o conjunto cara-coroa, é o espaço amostral. Iremos ver outro exemplo cotidiano relacionado à amostra e universo. Esses dois tópicos estão correlacionados à estatística. Para determinar estatisticamente o percentual das pessoas que possuem ou não bicicletas na cidade de Garanhuns, não é necessário entrevistar todos os garanhuenses. É preciso apenas entrevistar uma parte dessa população. Nesta situação, as pessoas entrevistadas denomina-se amostra. E o total de garanhuenses é chamado universo. Agora que já sabemos disso tudo, vamos para a definição? Vamos analisar um pouquinho mais sobre o caso visto anteriormente, aquele lá da moeda. Jogar uma moeda envolve uma situação aleatória, ou seja, envolve as leis do acaso. Não é possível dizer com exatidão qual será o resultado final, mas sabemos com certeza quantos e quais são os resultados possíveis. Como podemos fazer isso? É possível saber a chance de algo acontecer? Sim, é possível medir a chance de algo acontecer, e é dada por uma razão entre dois números. Probabilidade de um evento é igual ao número de resultados favoráveis
sobre o número total de casos possíveis. Essa razão foi fundada por um carinha chamado Simon Laplace. Você pode estar pensando agora, professora, é muita informação. Não se preocupa, a gente vai ver agora alguns exemplos relacionados ao nosso cotidiano que você vai aprender rapidinho. Vamos utilizar o exemplo visto anteriormente, o do árbitro e da sua moeda. Qual é a probabilidade de o resultado ser cara? Para isso, precisaremos definir a probabilidade de um evento. Substitua o número de resultados favoráveis pela pergunta: quantos lados tem a cara? Que é o que nós queremos saber. Substitua o número total de casos pela pergunta: quantos lados tem a nossa moeda? Que é o todo. Encontramos um meio, que é equivalente a 0,5, que também é equivalente a 50%. Vamos ver outro exemplo. Qual a probabilidade de que saia a face 5 quando eu rolar um dado? Precisaremos definir a probabilidade de um evento. Vamos substituir o número de resultados favoráveis sobre o número total de casos por essas duas perguntas. Quantas faces do dado tem o número 5? 1. Quantas faces tem o dado? 6. Logo, o resultado será 1 sobre 6, que é igual a 0,16, que é igual a 16%. Vamos ver mais um exemplo. Peço que responda essa questão mentalmente junto comigo. Qual a probabilidade de que saia uma face com um número par quando eu rolar um dado? Para isso, precisaremos novamente definir a probabilidade de um evento. Lembre-se, o denominador sempre será o todo. Quantas faces o dado tem? Já o numerador sempre será o que nós queremos saber. Quantas faces do dado tem o número par? Logo, teremos o resultado 3 sobre 6. Perceba que ainda não está na sua forma irredutível. Quando fizermos a divisão, teremos o resultado 1/2. Na sua forma fracionária, 0,5 na forma decimal e 50% na sua forma de porcentagem. Dizemos que uma moeda ou um dado é honesto se em um experimento aleatório as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer, ou seja, 50%. Caso contrário, a moeda ou o dado é considerado viciado. Como podemos saber se algo é provável ou improvável de acontecer? Perceba que quanto mais próximo de 0%, se torna improvável ou impossível de acontecer. Quanto mais próximo de 100, se torna muito provável de acontecer, ou até mesmo um evento certo. Experimentos sucessivos. Será que todos esses resultados que nós estamos calculando funcionam na prática? Para sabermos se funciona ou não, vamos precisar fazer experimentos sucessivos. O que são testes sucessivos? São testes realizados muitas vezes com o objetivo de verificar uma hipótese. Vamos analisar um pouquinho mais sobre o caso visto anteriormente, o do dado. Eu fiz um experimento sucessivo com aquele exemplo. Qual a probabilidade de que saia uma face com um número par quando eu rolar um dado? Eu fiz vários lançamentos e fui marcando na tabela. Perceba que no meu quarto lançamento eu encontrei um resultado de 25%. Esse resultado ainda está diferente daquele que a gente calculou, que é de 50%. Mas eu ainda continuei. No meu quinto lançamento, eu percebi que eu obtive um resultado muito próximo de 50% e resolvi continuar. Percebi que o resultado do meu quinto, do meu décimo e do meu 15º foram iguais, mas mesmo assim resolvi continuar com mais lançamentos. Resolvi continuar com meu experimento sucessivo, fazendo mais lançamentos.
É provável que com 100 lançamentos eu chegasse ainda mais perto do valor calculado, de 50%. Perceba que o meu denominador é a quantidade de lançamentos feitos e o meu numerador é a quantidade de números pares encontrados. E aí, gostou? Se você tiver um dado ou uma moeda em casa, chame seus familiares ou amigos para fazerem experimentos sucessivos com você. Agora é a sua vez. Boa atividade!